Pessoal, essa é a doutora Eligiane, cirurgiã dentista, ozonoterapeuta e doutorando na naturopatia, tá bom? Vamos falar hoje um pouquinho das doenças respiratórias, né? Que começa o outono, começa a esfriar, temos muitos relatos aí de pessoas com essas enfermidades, bronquite, bronquiolite nas crianças, asma ataca, e dentro disso a gente vai falar um pouquinho, né, das enfermidades, então, que temos nesse período. Bom, temos dois tipos de doenças respiratórias, tá? Temos das vias aéreas superiores e das vias aéreas inferiores. Quando nós falamos em doenças respiratórias das vias aéreas superiores, nós estamos falando aqui da parte dos seios nasais, dos paranasais, aqui em cima, a cavidade oral também, a nasofaringe, que ela tem toda a parte da faringe, naso, oro, hipofaringe e da laringite. Tá? Então, aqui nós temos o quê? Nesse clima, o ar fica mais seco, e daí a cavidade que é coberta pela mucosa pode acabar inflamando, ou por alérgenos, ou por vírus, ou por bactérias, aonde fica muito mais ressecada toda a mucosa, tanto a mucosa oral quanto a mucosa nasal, e atingindo todo o restante da mucosa, da faringe, da traqueia, da laringe. Então, nós temos o quê? Uma inflamação dessas cavidades. Tá? Quais doenças são comuns nesse caso das vias aéreas superiores? Aqui, rinite, sinusite, que eu sofri por muito tempo, mas hoje, graças a Deus e ao nosso BioLife, não tenho mais. Faringite, laringite, amidalite e os resfriados. Tá? Quais são os sintomas dessas enfermidades? Nariz escorrendo, por quê? Como eu falei, ou os alérgenos, ou os vírus, ou as bactérias, pela cavidade estar mais ressecada, eles se distribuem mais nesse momento. E daí começa o quê? Uma inflamação no nariz, na parte oral também, a garganta, tem coriza, congestão nasal, espirros, dor de garganta, pode atacar a tosse seca ou com um pouco de catarro, uma rouquidão e muitas vezes até uma febre baixa. No caso dos resfriados, essa febre pode também aumentar se ela atacar outras vias, que no caso seria as vias aéreas inferiores, tá? Que é onde a gente tem a parte da traqueia, dos brônquios e os bronquíolos e o pulmão, tá? Muitas crianças têm sofrido com bronquiolite, né? Nós tivemos muitas perguntas em questão de bronquite e bronquiolite. A diferença. Vamos lá. Quando a gente desce pelo trato respiratório, nós temos, vamos imaginar como se fosse galhos de árvores. Então, aqueles galhos maiores são os brônquios e os galhos menores são os bronquíolos. Nas crianças, geralmente, acometem a bronquiolite, que é onde a inflamação desses pequenos galhos. Tá? Então, é um pouquinho mais complicado. Mas temos também o quê? Uma bronquite, uma bronquiolite, pneumonia, asma, podendo chegar a doenças mais severas, como a tuberculose e doenças crônicas. E temos daí os sintomas: tosse persistente com ou sem catarro, tá? Dor no peito, porque aqui no caso, essa inflamação e essa infecção pode estar mais nesse trato mais inferior. Então, a pessoa, ao tossir ou respirar, pode sentir dores no peito. Falta de ar, porque aqui nós estamos falando já de uma inflamação nas vias aéreas inferiores, e aonde atinge a parte dos brônquios, bronquíolos ou os alvéolos, né? E daí a pessoa vai ter essa falta de ar mais aguçada. Também pode ter um chiado no peito, dependendo, asma, bronquite, ou uma mais persistente, a pessoa pode ter esse chiado também no peito. Aqui a febre ela vem mais alta, tá? Porque geralmente, quando esse trato respiratório inferior já está inflamado,
tem mais purulência também. A gente vai ver que a gente consegue ver também dentro um estreitamento, né? A fisiopatologia geralmente dessas enfermidades são por vírus, bactérias ou alérgenos, né, do local, que vai causar uma resposta inflamatória, tá? Essa resposta inflamatória vai estreitar as vias aéreas, tanto superior quanto as inferiores. Vai ter um estresse localizado ali do tecido, tá? Um estresse oxidativo, e vai ter um comprometimento da troca gasosa num caso mais grave. Então, aqui nós temos, para vocês entenderem, a parte dos brônquios. Quando está inflamado, começa a inflamar dentro dos brônquios, tá? Aqui começa pela cavidade oral, né? Então, os vírus vão entrar pela cavidade oral ou pela cavidade nasal, e daí por diante eles seguem nas vias aéreas inferiores. Aqui temos os brônquios normais, o primeiro. Então, como eu falei, são ramificações maiores. Essas ramificações menores são os bronquíolos. Aqui um brônquio ligeiramente inflamado e aqui no outro já com uma secreção e muito inflamado, onde ocorre uma obstrução. Por isso, a pessoa pode sentir uma falta de ar. Vamos falar agora sobre o ozônio. Quais a ação terapêutica do ozônio? Isso é muito importante todos saberem, tá? Porque o nosso aparelho ele entrega a vocês tanto uma eliminação desses vírus, desses fungos e desses alérgenos do ambiente, por ele fazer uma sanitização do ambiente, mas ele traz toda essa terapia do ozônio. Então, tem ação antimicrobiana, ele vai melhorar a oxigenação celular, ele vai fazer uma modulação do estresse oxidativo, que a gente daí fala a homeostasia de todo o corpo. Ele vai estimular a regeneração celular, tá? Vai ter, então, uma melhora da circulação sanguínea, vai ter uma fluidez sanguínea maior também, e tem ação analgésica e anti-inflamatória. Então, o nosso aparelho ambiente, ele vai conseguir reduzir a carga bacteriana, a carga viral e esses alergenos, micro-organismos, patógenos que tem no ambiente. Então, você liga seu aparelho, você já está livre, né? Nós temos o laudo da Unicamp, onde fala que o aparelho 5 minutos ligado, você tem 99% de eliminação do Covid e também da influenza. Então, só aí você já diminui essa carga viral, que pode estar levando a um quadro mais avançado, que a gente está falando aqui de doenças respiratórias. Você vai melhorar a qualidade do seu ar, né? Você vai diminuir os estímulos inflamatórios do ambiente. Então, vai ter um ambiente saudável, limpo, oxigenado, né? E o melhor de tudo, o ozônio ele não deixa resíduos químicos. Então, isso é excelente. Você está sanitizando o seu ambiente sem deixar algo a mais ali, porque o ozônio, quando ele vai ali eliminando os vírus e as bactérias, o que dissolui dele é o oxigênio. Então, você vai ter um ambiente mais oxigenado ali, tá? Nosso aparelho também traz a água ozonizada, tá? Nós temos já vários testes comprovados também clinicamente, no laboratório, em questão que a nossa água ela vai conseguir fazer uma regulação dessa parte antioxidante. Então, se você está com uma inflamação, uma infecção, e você faz o uso da água ozonizada, você consegue fazer o quê? Uma homeostasia. Aquilo que estava inflamado, né, ele começa o organismo a trabalhar ao favor. Então, a água ozonizada ela estimula o seu próprio organismo, tá? Nós tivemos um distribuidor lá de Campo Grande que falou que estava com uma inflamação dentária e fez bochechos com a água e melhorou. Então, muitos que estão lá no nosso grupo conseguem ver o depoimento dele, né? Até agradeço pelo depoimento, muito obrigada. Então, nós temos também o quê? Ação desintoxicante. O ozônio, por entrar na corrente sanguínea e também passar por todos os órgãos, ele vai fazendo uma ação desintoxicante do organismo.
reduzindo assim o estresse oxidativo que a gente sofre no dia a dia também, né? Ele também vai fazer o quê? Melhorar a oxigenação celular, tá? Então, quando a gente está no ambiente mais puro, consegue respirar um ar melhor, e mesmo assim a gente toma água ozonizada, as nossas células vão estar muito mais oxigenadas. O seu organismo vai trabalhar ao seu favor. Nada melhor que isso, gente. Tem ação também anti-inflamatória. Então, como esse nosso distribuidor falou, ele fez alguns bochechos com a água ozonizada e teve o resultado no mesmo dia. Então, teve uma ação anti-inflamatória local também, tá? E você fazendo consumo, não só fazendo os bochechos, mas fazendo a ingestão da água, você vai ter isso no teu corpo todo, reduzindo também toda a parte desse estresse oxidativo, aumentando a oxigenação, fortalecendo a sua imunidade num período desse que é muito importante, né? E daí a gente segue o protocolo. A ingestão da água em jejum, quando o Dr. Alden já falou aqui, 3 vezes ao dia. De 1 litro a 1,5 litro. Vai depender o tanto de água que você consome ao dia. Por que sempre em jejum? Em jejum, a absorção da água e toda a ação do ozônio vai ser muito melhor para todo o seu organismo. Mas nada impeça de você tomar também após o almoço. Se você às vezes está com um problema digestivo, pode tomar, tá? Temos então o que nós podemos concluir com isso? O que você está esperando para adquirir esse nosso produto BioLife? Porque vemos aqui no Paraná, tivemos um aumento de 13% esse ano de toda a parte respiratória, tá? Então, tivemos alguns colegas que nós perdemos devido a uma pneumonia. Então, a gente vê que esse quadro se agrava, né? E esse ano está um pouco mais agravado. Se nós conseguimos com o BioLife eliminar os patógenos do ambiente e conseguimos com o próprio aparelho tomar a água ozonizada e melhorar o seu metabolismo, o que mais você está esperando para adquirir? Então, eu faço um convite a vocês. Mandem essa live para os seus amigos, para aqueles que você sabe que precisa, né, para saber o quão bom é ter um aparelho desse junto com todos que vocês amam. Agradeço a vocês, curtem lá a nossa página, passa para os seus amigos, para aqueles que você ama, tá?